Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos ao Reconexão Deus. É uma grande alegria estarmos aqui reunidos novamente para tratarmos de assuntos tão relevantes no nosso dia a dia, para estarmos em sintonia com Jesus, com nosso Pai, com os benfeitores espirituais. Agradeço a vocês que nos acompanham pela TV Nova Luz, pela Rede Amiga Espírita, aos companheiros da Irmandade Espírita José da Luz, a Web Rádio Semente de Amor, a Revista Doutrina, a Rádio Portal da Luz, aos nossos queridos Anjos Azuis que nos dão suporte no chat e ao nosso querido Cassiano Ferreira que está na equipe técnica. Nós estamos aqui também com alguns irmãos já presentes no nosso chat. Estamos com Adelaide Neto, Eliane Rosa, Daniel Cardoso, Vera Borges. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Deixem suas perguntas, façam seus comentários. Agradecer também aqui a Orações Diárias, que nos retransmite, a Seara de Luz Bilac, Portal do Consolador, Rádio Portal da Luz, todos que estão nos acompanhando. Bom, meus amigos, o nosso tempo ele passa muito rápido, então vamos aproveitar, vamos fazer uma oração para que possamos iniciar o nosso programa desta noite. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus. Querido Mestre, como é bom estarmos aqui, reunidos, entre irmãos, envolvidos por vibrações fraternas, energias salutares, que nos renovam os pensamentos, que robustecem nossos sentimentos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do aprendizado, do estudo e das reflexões acerca de seu Evangelho e da doutrina dos Espíritos. Pedimos, Mestre, que todos nós que aqui nos encontramos reunidos virtualmente possamos estar amparados pelos benfeitores espirituais e que nesses breves minutos possamos emitir boas energias ao nosso planeta Terra, possamos sentir a sua vibração de paz, Senhor. Que teu amor possa cobrir todo o nosso planeta. Onde haja dor e sofrimento, que a tua luz se faça presente. Leva, Senhor Jesus, ao entendimento de todos nós o amor, a compreensão, o respeito e a fraternidade que devemos ter uns para com os outros e assim estarmos cientes do nosso propósito de vida e do que precisamos realizar para a nossa evolução. Peço, Senhor Jesus, que nos ampare, que nos inspire, que nos ilumine e que possamos ter um programa envolvido em muitas energias de alegria, de paz e de amor. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Temos aqui mais uma companheira que entrou no nosso chat, né? Elenir Tavares, seja muito bem-vinda, minha irmã. Bom, meus amigos, hoje nós iremos falar sobre a reencarnação fortalece os laços de família. E para conversar conosco, temos aqui o nosso querido amigo Marco Moraes. Ele é trabalhador voluntário do Centro Espírita Maria Angélica, o SEMA, mais de 20 anos na doutrina espírita, é palestrante e instrutor dos livros do Pentateuco Espírita. Seja bem-vindo, Marco. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês, agradecendo aí a sua oportunidade de sempre estarmos estudando, falando, discutindo, refletindo sobre a doutrina espírita, né? Essa doutrina que tanto nos auxilia nessa jornada, tanto nos consola, tanto nos acolhe e tanto nos esclarece. Então é sempre bom poder falar dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito obrigado a todos. E um tema importantíssimo, né? Família. Todos nós pertencemos a uma família, vivenciamos experiências, algumas vezes agradáveis, outras não, de acordo com o nosso entendimento. Mas, Marco, antes de nós iniciarmos as perguntas, você gostaria de dar alguma introdução a respeito desse tema?
Vamos lá. Esse tema que nós vamos falar, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que é ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, que é uma das falas de Jesus, né? E aí nos remete, obviamente, à questão da reencarnação. Eu vou começar lendo uma parte do Evangelho de Marcos e de Mateus, que fala assim: E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo a sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, por aqui a gente já vê que Jesus dá um outro significado ou uma outra visão do que vem a ser a família. Jesus aproveitava todos os momentos ali para poder instruir. E achou um momento propício. Ele, no meio de uma multidão, cercado, não teria. É claro que se ele levantasse, quisesse sair, iam abrir espaço para ele, mas estava complicado ali. Muita gente. E aí ele aproveita isso para mostrar que a questão familiar ela vai além do que a gente enxerga ou do que a gente vivencia na encarnação, corroborando aquilo que é o título do capítulo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Ou seja, não é numa só existência que a gente vai conseguir fazer a evolução que a gente precisa, porque isso é um processo, né? Não é um estalar de dedos, não é uma pílulazinha, porque a gente é muito imediatista, então a gente quer tomar o remedinho, tá com dor de cabeça, toma o remedinho, passou a dor de cabeça, né? E aí eu tô com dor de cabeça Um, da minha família. um Eu tinha que paliativo, né? tomar exatamente, eu tinha que tomar um remedinho para passar a dor de cabeça da minha família. Mas não é um processo que a gente tem que passar, tanto nós como aqueles que convivem conosco, para poder avançar. E é por isso que ele fala: todo aquele que cumpre as leis de Deus, ou todo aquele que estão agindo, pensando conforme os ensinamentos de Jesus, serão todos de uma mesma família. Por isso que ele fala que será minha mãe, minha irmã, meu irmão. É isso. E Marco, assim, aproveitando esse gancho que foi da sua introdução, qual a definição de parentela segundo o Espiritismo? Pois é, né? O espiritismo, ele vem trazendo para a gente, né? Kardec foi muito feliz em trazer para a gente lá tanto no Livro dos Espíritos e no Evangelho também tem isso, e começa a mostrar o seguinte, que não são os laços de sangue os verdadeiros laços da família, mas sim os da simpatia e de comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois da encarnação, ou das encarnações, né? Então, por isso que a gente às vezes vê assim, caramba, aquele meu amigo parece mais meu irmão do que os que convivem comigo. Aquela minha amiga parece mais a minha mãe do que a minha própria mãe. Por quê? Isso não são laços de sangue, são laços que foram desenvolvidos em outras situações. E aí nós temos duas famílias, podemos assim dizer, famílias de laços espirituais e famílias de laços corporais. As de laços espirituais, esses laços vão durar e vão se fortalecendo à medida que nós vamos melhorando, à medida que nós vamos nos aprimorando moralmente. E os laços corporais? Essas são frágeis e vão se dissolver com a matéria. Não quer dizer que você não possa desenvolver laços afetivos e muito fortes com esses espíritos que estão no momento encarnados com você, e eles vão se tornar parte da sua família espiritual. E isso é
normal até acontecer, uma consequência natural, mas o processo nosso aqui da família encarnada é aparar estas, é a gente se desenvolver, a gente se conhecer, a gente se melhorar. Até porque, se a gente for na origem da palavra família, lá no latim, é famulus, e famulus significa, ou significava na época, todo que era aquele corpo de escravos que a casa tinha, era um servo. Fâmulos era servo. Então, assim, e família é derivado disso, ou seja, família é servir o outro, é oferecer serviço. Né? Então, o Espiritismo faz essa definição mais ampla de parentela espiritual e parentela corporal, e falando de simpatias, e aqui eu queria fazer uma observação muito importante, porque ele fala assim, ó, simpatia e comunhão de ideias. Toda vez que a gente fala de simpatia, a gente acha que espírito simpático é espírito bom. Tá tudo bem, porque é simpático. Não, se você tiver pensamentos de baixa vibração, ou vamos dizer assim, pensamentos não tão bons, você também terá espíritos simpáticos a esse pensamento. E eles vão, e como a família espiritual é formada por afinidade de ideias, eles vão formar a sua família espiritual. Mas é espírito que não é muito bom, espírito não evoluído mas ele só está junto porque o nosso pensamento assim faz, atrai. Simpático. Simpático quer dizer, ele tem simpatia aos seus pensamentos. Se os seus pensamentos são elevados, obviamente vamos atrair pessoas, espíritos de pensamento elevado. Se os nossos pensamentos estão ladeira abaixo, nós vamos atrair espíritos de pensamento de ladeira abaixo. São espíritos simpáticos, E é né? interessante, né, Marco, que Deus é tão bom que no nosso ambiente familiar não estão só aqueles espíritos que nós temos arestas a aparar. Vez por outra, né, Deus permite que reencarne junto de nós amores queridos, né, Sim, com aqueles irmãos certeza. que já estão caminhando conosco há bastante tempo e que estão ali para nos auxiliar, nos fortalecer naqueles momentos de desafio que todos Não nós tendo. passamos, né? Eu ia falar isso aqui na frente, eu ia comentar isso, mas tá ótimo, é perfeito. É, você imagina o seguinte, se você a gente quando está encarnado, né, tem aqueles que é o, vamos dizer, que a gente chama, poxa, é, é o espírito que veio perfeito, encaixou. Mas tem aquele que não encaixa. Esse que não encaixa é o que a gente vai ter que aparar a aresta. E eu gosto muito de uma figura que o professor Hermógenes usava, ele falava para gente, que é o seguinte: ele falava o seguinte, todos nós somos um bando de porco-espinho, dentro de uma caixa de sapato. Um vai espetar o outro, não tem jeito. Qual é o nosso trabalho? É achar a posição em que meu espinho não espeta o outro e que o do outro não me espete. E um jeito de fazer isso é a gente tentar se ajustar. E nessa tentativa de ajuste, os espinhos vão bater um no outro, vão quebrar as pontas e vão parar de espetar. O ajuste, a parar as arestas é isso, é quebrar as pontas que espetam um dos outros. E é a convivência que vai fazer isso. Agora, se você botar uma caixa imensa, imagina uma caixa de televisão. Você botar 2 porcos espinhos ali dentro, cada um vai para um canto, ninguém vai se melhorar, porque não vai quebrar os espinhos, vão continuar espinhentos todos os dois. Então é uma caixa de É, sapato para poder obrigar a gente a quebrar as espinhos. Por isso, aí fala, a caixa de sapato é a família. É onde a gente. Mas, como você bem falou, a misericórdia divina é tão bom que às vezes põe ali um que não tá, já tá com os espinhos quebrados. E aí ele vai ajudar a gente a caminhar nesse, vamos dizer assim, nesse contexto espinhoso. Você me fez lembrar de um estudo da minha época de mocidade, a fábula dos porcos espinhos. Não sei se você conhece. Uhum. Vai, fala aí, pode É falar bem aí. interessante, né? Dizia na fábula que existia um local em que vivia uma comunidade de porcos espinhos, né? E chegou o inverno. Então, um frio muito forte, eles iriam acabar morrendo. Então, a forma que eles encontraram para não morrer era se aproximarem um do outro, que eles iam trocar o calor e um ia conseguir sustentar o outro para aguentar aquele inverno. Só que eles chegaram tão próximos que começou
um feriu o outro, e ferindo o outro, eles acabaram morrendo também. Então, os que conseguiram sobreviver, eles chegaram à conclusão que eles tinham que se aproximar, mas não ficar tão próximos para não se machucar com o espinho, mas nem tão afastados Pra para que morrer o de frio. calor pudesse aquecer um o outro. E É isso aí. justamente esse é o nosso desafio no nosso convívio familiar, né? É. Nós O precisamos professor estar pertos para nos auxiliarmos, né, nos sustentarmos, mas nem tão perto, porque senão a gente acaba se ferindo devido às nossas imperfeições. o professor Hermógenes, eu acho que ele falava era baseado nessa fábula aí, que ele falava uma outra coisa assim, que quando a gente: "Pô, mas é difícil amar, né, é difí", ele falou: "Olha, você deve amar o porco espinho, mas você não precisa dormir abraçado com ele". É verdade. Então, assim, amar o porco espinho significa que você quer aceitar que os outros também têm imperfeições, da mesma maneira que Isso, nós temos. Nós estamos a caminho, no processo de transformação. Até lá, a gente vai precisar uns dos outros aceitando as imperfeições, aceitando os espinhos do outro, sem se ferir, como você falou bem da fábula. isso. Muito bom. É aprender a conviver, né? Isso aí. Bom, qual a importância dada a esse tema por Kardec? Bom, Kardec, ele acha essa questão familiar tão importante, ele achava nessa questão familiar tão importante, porque, assim, a família ainda é o nosso núcleo de sociedade, a célula máter, né, é onde tudo começa, né. Que ele acaba dedicando um capítulo inteiro para isso, para falar sobre isso. É o capítulo 14, que ele fala lá de honrar pai e mãe no Evangelho segundo o Espiritismo. E por que que ele fez isso? Se a gente voltar lá atrás, antes de Jesus, lá nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos é a nossa relação com Deus. Não terá outros deuses diante de mim, não farás de ti imagem, não farás para ti uma imagem ou escultura de Deus, não tomarás o nome do Senhor em vão e lembrar do dia de sábado para lembrar de santificar o dia de sábado. Esses eram os 4 primeiros dos 10 mandamentos, ou seja, a nossa relação com Deus. Qual o 5º mandamento? Honra a teu pai e tua mãe. Ou seja, primeiro com Deus, depois com a família. Aí o 6º mandamento é que começa aquelas coisas em relação ao outro. Não matarás, depois não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, por isso que Kardec falou assim: olha, depois da nossa relação com Deus, é a família. Né? Então, existe aí uma lei divina que ao longo das encarnações nós vamos ocupando ou desempenhando vários papéis. Uma hora nós somos filhos, outras pais, outras avós, mães, tias, madrinhas, padrinhos. Nós vamos revezando nesses papéis. E até dentro da própria encarnação, nós cumprimos esse papel. Nós começamos como filhos, daqui a pouco somos pais, daqui a pouco somos avós, daqui a pouco bisavós. E nesse caminhar nesse processo, ao mesmo tempo nós somos tios, ao mesmo tempo nós somos padrinhos, ao mesmo tempo nós somos tutores, ou seja, papéis diferentes em funções diferentes. Isso tudo para ir mostrando a gente que é tudo uma coisa só, é um processo que nós temos que aprender um com os outros o tempo todo. Né? E à medida que nós vamos evoluindo, à medida que isso vai ficando mais interessante no sentido que assim que nós vamos percebendo, né, que essa convivência, né, essa prática, né, do entender o outro é que faz com que a gente realmente perceba que está evoluindo. Até porque a gente criou expectativas acerca da família perfeita. Lembra lá do comercial de margarina? Que tá todo Uhum. mundo rindo, aquela família perfeita, as crianças sorrindo, a mãe, o pai, todo mundo feliz à mesa do café e tal. A gente, pô, idealizou aquilo e aí acha que toda família não vai ser assim. Por quê? Não é que não vá, pode ser assim em algum momento, pode ser que a gente tenha momentos assim,
Mas nós somos espíritos em evolução, estamos no mundo de quê? De provas e expiações. Estamos aqui para aprender a conviver, para aprender a desfazer aqueles nós, aqueles embrólios que a gente fez lá atrás, sabe lá quando e por que motivo, né. Eh, e outra coisa, nós somos seres gregários, nós não sobrevivemos sozinhos, isso é outra sabedoria divina. Se você pegar um cachorrinho, um pintinho, um gatinho, que a mãe abandona ali ou ele se perde da mãe, ele dá o jeito dele, pula daqui, cisca dali, mia daqui, lá dali e sobrevive. De algum jeito ele sobrevive. O bebê não sobrevive. Se um bebê for abandonado e ninguém cuidar, ele não sobrevive. Ele precisa do suporte. Isso foi a sabedoria divina para dizer o seguinte: olha, vocês têm que cuidar um do outro. Uhum. O bebê, lá na questão, deixa eu ler, 384 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: "Por que que o choro é a primeira manifestação nossa, de bebê?" Aí falou: "Ó, pra chamar a atenção da mãe, para poder ela saber que tem alguma coisa ali que ela tem que cuidar." E os bebês vêm todos fofinhos, né, bonitinhos, redondinhos, rechonchudinhos, e todo mundo quer apertar, abraçar, "ah, bebê", né, não sabe o espírito que está ali. Ainda bem, porque imagine se soubesse. É verdade. Né, e não ia cuidar. Então é bom que a gente não saiba, o véu do esquecimento vem é certinho, vem, tá tudo certo, gente, não tem nada fora do lugar, tá tudo certo. Aí vem, todo mundo se encanta com o bebê, porque a chegada de um bebê é uma coisa, a família muda ali o coisa, as pessoas que brigavam ficam um tempo sem brigar, porque o bebê chegou. Então muda a dinâmica daquela família, muda a ambiência, muda Uhum. a sintonia, muda o nível de pensamento, aquilo ali é elevado. Proposital, misericórdia divina para que a Isso. gente faça o que a gente tem que fazer. Que é aprender a amar, né. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você já até respondeu, mas a gente dá mais uma Uhum. Mas reforçada faz nela. aí. Afinal, os laços familiares são destruídos pela reencarnação? Não, de maneira nenhuma. Eles são reforçados justamente por isso. Por quê? É nessa nesse processo de vai e volta, né, é que a gente vai justamente fazendo o que você acabou de falar aí. A gente vai aprendendo a amar. Porque quando Kardec pergunta na questão 65, na sociedade, falando dos laços de família, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí ele fala: uma recrudescência, agravamento, exasperação do egoísmo. Ou seja, a família nos ajuda a diminuir o egoísmo, a diminuir o ego, diminuir essa coisa do é meu, tudo é meu, né? A gente fala meu filho, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, tudo meu, tudo meu. Se a gente lembrar quando o bebê começa a brincar ali, uma das primeiras coisas que ele faz é meu, e ele não quer soltar. E nas relações familiares, a gente tem essa coisa de que é meu, é meu, é meu, é meu, e aí tudo que o ego está tomando conta é ilusório, porque o que que é nosso? Nem o corpo é nosso, nós estamos aqui de empréstimo, tem esse corpo aqui de empréstimo, para a gente poder transitar nesse mundo. A gente, no máximo, é usufrutuário desse corpo, é um fiel depositário, podemos assim dizer. E Uhum. e todos que convivem com a gente não são posse nossa, a gente precisa, aprender a amar, como você falou. É o amar no sentido amplo da palavra, do ágape lá, aquele amor incondicional, e não do amor condicional em que a gente acha que toma posse do outro. E assim, é tão verdade que a gente considera o outro um objeto, que aí, às vezes, uma relação familiar por algum motivo não dá certo, né, aí vai: "Perdi fulano". Você perde coisas, você não perde pessoas, né. Então, assim, mas isso é um reflexo de como que a gente trata as nossas relações.
né. Então, a gente realmente precisa, aprender como é a amar. E a reencarnação, ela vai quanto mais peso a matéria, mais a gente fica nesse processo de apego, de que é meu. Quanto mais solto, mais sublimado, menos a gente tem isso. E a reencarnação vai propiciando isso a cada reencarnação, e aí acontece justamente o inverso. Quanto mais solto, mais Agregado, né? sintonizado, mais É. agregado naquela família espiritual a gente está. Por quê? Se você vai evoluindo moralmente, você vai entendendo que o amor é uma coisa muito mais ampla, não é essa coisa de possessão, de ter uma coisa, é uma coisa muito mais ampla. E aí esses laços vão se fortalecendo, esses laços vão engrossando, vão nos aproximando cada vez mais, ao invés de afastar, né. Agora, Marco, como é que fica aquela história? A gente tem várias, diversas reencarnações, né? E Uhum. quando eu retorno para o plano espiritual, eu vou encontrar todas as minhas esposas das variadas encarnações, todos os meus filhos, como é que fica isso? Aí vai ter a palavra bonitinha que que o espiritismo adora e que a gente aprende fácil no espiritismo. Depende. Vai depender do quê? Das nossas necessidades. Lembra que eu falei, é um processo. Então, se é um processo para mim, é um processo para você, é um processo para aqueles que estão no nosso grupo familiar. Então, pode acontecer sim de você se reunir, mas vai se reunir primeiro por sintonia e segundo por necessidade. Se for, a gente vê aí na literatura espírita que vários casos, né, era esposa de um, aí era amante do outro, era não sei o quê, e aí chega uma hora e fala: "Bom, para essa galera se ajustar, nós vamos botar tudo numa família". Aí uma vem como esposa, a outra vem como filha, o outro vem como filho, aí eles ajustam para quê? Para aqueles porquinhos espinhos entrar na caixinha de sapato lá e aparar as arestas deles. Ou tem situações que estão tão complicadas, que os espinhos estão tão longos e tão duros, fala: "Não, vamos pular aqui umas 2 encarnações, vamos botar esse aqui para encarnar lá numa outro grupo familiar que ele também tem questões a resolver, e esse encarna aqui, deixa eles aprenderem um pouco mais e quem sabe daqui a 2, 3 encarnações a gente bota junto de novo". E É a a questão de encontrar na espiritualidade vai ter muito a ver com a condição que a gente se encontrar. Às vezes a gente se desencarna numa condição tão boa que, ok, você encontra lá pessoas queridas. Sempre encontra, assim, porque eles não abandonam a gente, né? Uhum, Mas às vezes a gente está numa condição tão desarvorada que você nem enxerga, pelos é relatos que verdade. eles falam para gente. Não é que eles não estejam lá, nós não conseguimos enxergar pela nossa condição mental, emocional na hora do desencarne ou pós-desencarne, né? Mas se a gente desencarna numa situação mais tranquila, normalmente encontra-se e ali são feitas novas programações e tal. Mas assim, depende, não tem E resposta certa ou errada. Vai depender do nosso estado e das nossas necessidades. Lembrando sempre que a espiritualidade vai buscar sempre o que for melhor para a gente, o que é, vai ser mais proveitoso para a gente, porque nem sempre o que a gente acha que quer, o que deveria ser, é o que é mais proveitoso para a gente, né? isso. E é o que você falou, né, depende de cada situação, das nossas necessidades. Via de regra, assim, a gente acaba reencarnando na mesma família, aqueles mesmos laços, né, justamente para promover esse crescimento moral e espiritual. E tem um detalhe importante também, às vezes, eu posso ser o bisavô de mim mesmo, né. Numa encarnação, Exatamente, eu assumi uma personalidade, depois eu reencarno como meu próprio bisneto. Isso também exatamente. acontece. Sim, porque Bom, o que que acontece? Apesar do espírito ser o mesmo, mas é o mesmo em termos porque a gente, né, uma vez criados, nós somos imortais, mas nós isso, vamos nos modificando, nós vamos isso. evoluindo. Então se você hoje, vamos dizer que você fosse o bisneto, né, do seu bisavô, mas o mesmo espírito. Se você se colocasse fosse possível colocar você para conversar com ele, certamente teriam semelhanças, mas teriam muitas diferenças, porque É, você porque hoje já é um são espírito muito isso, mais evoluído, porque a lei é de progresso. Então a gente tem que correto. ter andado para frente, né, não E pode são ser. personalidades diferentes, né, Exatamente, é cada um em isso aí. sua época. Isso aí, exatamente. Mas Marco, qual a maior dificuldade
nos relacionamentos familiares? Temos tantas, né? Mas qual a maior delas? Eu acho que a maior, a gente até adiantou um pouco, né? Mas a maior é a questão mesmo do abrir mão do ego, né? É você entender que o outro também tem as limitações deles. O outro também pode fraquejar, o outro também pode não conseguir, né? É, por quê? Porque ele não quer? Olha, eu diria que pode ser até porque não queira, mas é um não queira, não é um não queira de pirraça, é um não queira porque ele não sabe fazer de outra forma, ele não aprendeu a fazer de outra forma, né. A gente só continua repetindo os padrões ou as coisas que a gente faz, que já sabe que não deveria fazer, porque de alguma maneira isso traz alguma recompensa pra gente. Não Isso. A gente sei se qual é, acomoda, não né? sei o motivo. Porque assim, você só continua fazendo aquilo que você gosta de fazer. Porque o que você Tá. não gosta de fazer, você não faz. Isso. Tá Ninguém precisa trazendo algum dizer para você benefício, né? exatamente, ninguém precisa dizer para você: "Ó, não faça isso que você não gosta". Você não gosta, você não vai fazer. Agora aquilo que você gosta, aquilo que de alguma maneira você tem algum tipo de benefício, você ainda continua fazendo. Ainda que no final das contas isso te faça mal, isso te faça Isso. sofrer ou eventualmente até faça os outros sofrer, né. Porque a gente não sei, eu posso dizer o seguinte, de novo, é uma palavra que vai ficar repetida nessa conversa até tendo, mas é porque é isso mesmo. Nesse processo de transformação, algumas coisas a gente resolve rápido, aí a gente avança. Outras a gente não consegue resolver tão rápido assim. Aí parece que a gente está rodando no mesmo lugar. Não é, a gente está fazendo avanços, mas pequenos avanços. E aí, aos olhos nossos que estamos ali envolvidos na situação, a gente não está avançando. Mas quem está olhando de fora, olha, não, não, ele já está melhorando um pouquinho. Ele está melhorando um pouquinho. E lá no outro assunto ele já melhorou bastante. E assim a gente vai. E aí é por isso que a gente consegue, às vezes, conviver com pessoas que. Quer ver o exemplo prático disso? Tem pessoas na sua família que são intratáveis, mas milagrosamente você se dá bem com aquela pessoa. Ela não se dá bem com Uhum. ninguém, mas você conseguiu um caminho. Quer dizer, aquela maneira de lidar com aquele tipo de pessoa, você já descobriu, você já superou e você consegue lidar com isso, né? E outros ainda não conseguiram. Então, isso mostra o seguinte: as habilidades nós temos. O problema é como encaixar. Pega uma engrenagem, fica ali tentando encaixar e para poder funcionar e rodar bonitinho, É, e quando os dentes se você encaixarem direitinho. Você tocou num ponto importante, né, porque a nossa evolução, ela é numa espiral, né, então a gente está sempre voltando naquelas situações que nós temos ainda necessidade. Mas nessa Exatamente. espiral, a gente está subindo devagarinho, né, a gente não fica parado, Exatamente, exatamente. Subindo a porque gente progredindo a gente sempre tá. Só isso, que em alguns aspectos um pouco mais lento, em outros a gente vai rápido, é aquilo isso. ali. E o que foi resolvido não volta, porque já foi resolvido. Correto, Você correto. não precisa passar por aquilo de novo. Você já resolveu. Agora o que não foi resolvido, vai. Por isso que às vezes a gente mesmo fala, né, ou ouve as pessoas falando: "Isso sempre acontece comigo". Exatamente. Isso que é porque então você tem alguma coisa a aprender ali ainda. Precisa resolver a situação, né, Exatamente, é isso. porque quando for resolvido não vai acontecer Não mais. vai acontecer mais, porque você já superou. É exatamente isso. Exatamente. Mas Marco, por que que alguns familiares são tão fáceis, assim, são um doce, uma maravilha, e outros são extremamente difíceis de conviver? Você até já deu essa resposta quando você falou lá mais cedo. A espiritualidade coloca no nosso núcleo familiar espíritos, né, que a gente chama de espírito afins ou espíritos, né, que estão ali para nos auxiliar e outros, né, que a gente fala dos afetos e desafetos e coloca alguns desafetos ali que são com os quais nós temos coisas a resolver. E aí esse grupo vai se ajustar, né? Então por isso é que, né, porque a gente sempre acha que o outro é difícil, né, Marcos? E nós? É. Entendeu? Será que nós é que não estamos sendo difícil? Porque a culpa sempre é do outro. É o outro É, que está errado, é o outro, né? Porque a gente com as nossas verdades, as nossas, né, aquela aí hoje até todo mundo brinca, né? Fala assim: "Ah, você quer ser feliz ou quer ter razão?", né? Dentro da família, na maioria das vezes, a gente quer ter razão.
né, É. e aí acaba não sendo feliz, porque quem quer ter razão acaba brigando muito, aí briga, Uhum. aí sofre e faz o outro sofrer. E aí quando o outro ainda se rebela, você fala: "Tá vendo? É uma pessoa difícil de conviver". Ué, será que ele que é o difícil? Ou é você que não aceita que as coisas não sejam do jeito que você acha que tem que ser? Isso. Né, isso é duro pra gente. O nosso ego é muito, até porque nós fomos ensinados, doutrinados ao longo de várias encarnações a fazer isso, a ser o primeiro, a ser o melhor, a fazer valer a sua opinião e tal, não sei o quê. Isso é bom também para a questão do progresso, a questão de posicionamento, a questão, como você falou, de mudança de personalidade. Tem pessoas que são muito tímidas também, acabam sofrendo muito, pessoas que são muito afoito também acabam sofrendo muito. A ideia é você atingir sempre o quê? O caminho do meio. Então você precisa ter essas vivências para você ir se descobrindo. Na verdade, a gente não se conhece. Então a gente tem que ser exposto a essas situações para ver como a gente reage, como a gente age. Porque, na verdade, na maioria das vezes a gente está reagindo, quando na Uhum. verdade a gente deveria estar agindo. E agindo, você só age quando você se conhece. A Correto. reação é um instinto, é quase que instintiva a reação, que serviu muito para a nossa espécie desde o início, para a sobrevivência. A lei da sobrevivência é uma das leis divinas, mas isso exacerbou o ego. E aí, uma vez exacerbado o ego é o gerentão lá que quer mandar em tudo e em todos, e tem que ser tudo do Uhum. jeito dele. E É. quando não é, aí a coisa fica feia, né. A gente está Então sempre remediando, a gente nunca vai na causa, né. Tá sempre no exatamente. efeito, né. É. Por isso que os espíritos lá, né, por isso está lá no tempo de Delfos lá, e que é aquela pergunta do livro dos espíritos que eu não me lembro o número, mas que a resposta é: um sábio da antiguidade já lhes dizia: "Conhece-te a ti A ti mesmo". mesmo. Porque Exatamente. as nossas reações, elas dão sinais, principalmente aquelas que a gente vem fazendo há encarnações e encarnações. Ah, arrepia a nuca, dá um negócio no estômago, dá um calafrio, dá alguma coisa quando você está naquela posição de que vai explodir. Todo mundo, se a gente se percebe, você começa: "Não, espera aí, opa", né. Aí a gente lembra dos vários conselhos que, né, do Chico lá da água da paz, né. Ó, Uhum. enche a boca d'água, conta até 10, né. Vários são os artifícios que esses espíritos iluminados vão trazendo pra gente, para que a gente se perceba, para que a gente entenda esse processo de transformação. Nós estamos em transformação. Nós não vamos dormir de um jeito, acordar de outro. Até pode acontecer isso, você dorme de um lado da cama, acorda do outro, mas só isso. Você não vai, você vai mudar a posição do teu corpo na cama, mas o teu espírito, você espírito, quando acordar, é óbvio que a lei é de progresso, mas a gente tem que trabalhar para que esse progresso aconteça. Não é o fato da gente dormir que o progresso vai acontecer. Até porque quando a gente dorme, a gente desdobra e vai atrás daquelas coisas que a gente gosta. E se você não está mudando o seu pensamento, você vai continuar repetindo os seus padrões. Isso. A gente Uhum. escuta muito, Marco, as pessoas falando assim: "Por que que Deus me colocou nessa família? Eu acho que eu caí Ah, aqui de paraquedas. Estamos na família certa?" com certeza absoluta, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e no tempo nosso certo. Isso não tenha dúvida. Sabe por quê? Porque quem cuida disso é Deus. Aí foram dizer pra gente que a gente é filho de Deus, aí a gente se coloca no direito de estar questionando as decisões do pai. "Estou na família certa? Me botou na família", não, filho, tá certinho. Você que deu o seu jeito aí de arrumar o caminho que você tem que fazer dentro desse grupo familiar. Por quê? Se a lei é de progresso, nós estamos na nossa melhor versão, esse é o melhor e é o melhor lugar que nós deveremos estar para que o nosso progresso continue. Então, ou seja, "Ah, poxa, mas é que você está falando isso que você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, meus irmãos, meu cunhado", tá bom, mas eu também não te conheço, então, e aí? Eles também podem estar falando a mesma coisa, né. Então, assim, tá tudo certo. Por pior que possa parecer, tá tudo certo. E se tá ruim, a gente tem que estar começando a questionar o seguinte: "O que que eu posso fazer diferente para lidar melhor com a situação?". Por quê? Pessoas e situações são o que são.
O que muda é a forma que você vai lidar com as pessoas e com a situação. Porque ninguém muda ninguém. A pessoa muda porque ela quer mudar. Você pode até dar o exemplo, né? Nós somos espíritas, nós viramos alvo em qualquer lugar que a gente vá. Não sei se já aconteceu com você, provavelmente já, né? Uhum, Aquelas coisas que a gente faz e que a gente sabe que não deveria estar mais fazendo, mas que a gente ainda faz, e de correto. repente a gente olha para o lado, tem um colega espírita, e a gente que faz, né? Faz aqui estudo online, faz coisa ao vivo, dá palestra, dá aula. É muito mais gente te vendo do que você vendo as pessoas. E as pessoas Exatamente. guardam o seu nome e você não consegue saber o nome de todo mundo. E aí você está lá se alterando no caixa do supermercado, e aí olha para o lado, no caixa ao lado, tem uma pessoa que fala: e aquele ali não é o palestrante que estava Isso. lá falando de amor, de compreensão, né? É isso, porque assim, As pessoas conhecem a gente não conhece as pessoas, né? exatamente. Então, assim, é, nós somos exemplo. E aí, se você está na doutrina espírita, se você se diz um seguidor de Jesus, filho, vai dar trabalho sim. Se Jesus, que é Jesus, foi parar na cruz, imagina a gente, né? E olha que o que a gente passa é bem menos do que o que ele passou e foi parar na cruz. Bem menos que as 120 chicotadas que ele levou, É. bem menos que carregar a cruz e bem menos do que ser crucificado, né? E E a muitos dos gente, perrengues que a gente passa são por causa das nossas escolhas, né? Das nossas ilusões, a gente cria expectativa e quer que o outro atenda às expectativas que a gente criou. correto. E assim, utilizando a lógica e bom senso, a gente sabe que somos filhos de um pai que é todo amor e bondade, toda justiça, toda caridade. E ele só permite acontecer conosco o que é necessário à nossa evolução, ao nosso progresso. E ele nos criou para a felicidade. E o que você Exatamente. acabou de falar, todos esses percalços que a gente enfrenta são devido às nossas escolhas, utilizando o nosso livre-arbítrio de forma equivocada. E ele não nos dá fardo mais pesado do que a gente possa carregar. Isso, Isso tá certo e Jesus falou isso. Então, assim, não, a gente não, assim, a gente tem que falar o seguinte: a fé nossa, como é que tá essa fé, né? Fé é outro vocábulo que a gente adotou, principalmente na língua portuguesa, porque se for lá no latim, lá no fides, que significa fé, fides, ele é um verbo, não é um substantivo. E aí, como a gente transformou em substantivo, é como se fosse uma coisa. Fé, hoje eu tenho fé. Se as coisas estão saindo do jeito que eu quero, eu tenho fé. Se as coisas começam a não sair do jeito que eu quero, por que Deus fez isso comigo e tal? Aí eu deixei de ter fé. Então você tem e não tem, tem e não tem, tá perdendo? Fé não. Fé é ação, é um verbo, é ação. Então, assim, as nossas atitudes, os nossos pensamentos têm que ser de fé. Então, a hora que o calo apertar, a gente tem que começar, ao invés de a gente ficar perguntando por quê, a gente tem que mudar para quê. Tudo tem um motivo, tudo tem um objetivo. Nada na espiritualidade, nada de Deus é o acaso. Tem um motivo, tem ali um caminho a ser percorrido, um processo a ser cumprido. Então a gente precisa descobrir qual é esse, para que a gente não se revolte, para que a gente não entre em depressão, porque a depressão começa aí, quando a gente começa a não aceitar as coisas que Deus coloca para a gente. E aí a gente se rebela, vai se rebelando, e aí vai entrando naquela coisa de, se não é do meu jeito, não é de jeito nenhum. Não vai ser de jeito nenhum. Você está recusando, está se esquivando das coisas. Só que esse processo também é um processo, esse processo da depressão, ele começa assim, em que você ainda tem chance de reverter. Só que se você fica muito tempo nisso, isso vai agravando, 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 vira uma doença, e aí depois, para você sair, você não sai sozinho mais. É complicado, né? É um processo que vai evoluindo também, né? deixa eu aproveitar esse gancho que você deixou. Uhum. A gente percebe assim, muitas situações de provas, expiações bem difíceis, né, na encarnação de algumas pessoas. E aí eu pergunto para você, afinal, a reencarnação
tem embutida nela algum tipo de castigo? Não, de maneira nenhuma. A gente, com a nossa visão curta, às vezes tende a isso. Fala assim: "Ah, não é possível". Aí a gente fala assim: "Eu joguei pedra na cruz", né, tem gente que fala isso: "Eu joguei pedra na cruz", aí o outro: "Não, eu estava mais perto, eu colei foi um chiclete na cruz", e tal, não sei o quê, e ficam brincando assim, dizendo assim: "Ah, estou sendo castigado". Não, nós estamos a lei é de causa e efeito. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Plantou, colheu, né. E essas situações difíceis, às vezes, vêm para nos despertar. A dor está lá não lembro se é no evangelho ou no livro dos espíritos, ou nos 2, a dor é um aguilhão. Ela cutuca a gente para a gente poder opa, quando dói, a gente para e fala: "Tem alguma coisa errada". Se doeu é porque tem alguma coisa errada. Então a gente, antes de entrar na rebeldia, a gente precisa tentar analisar, você, por que está doendo? Por que isso está me incomodando? Opa, vamos procurar aqui. Então não é uma questão de castigo, é uma questão, é, a gente fala que no espiritismo ensina isso pra gente, que não tem destino traçado. Ah, o seu destino estava escrito nas estrelas. Não tem isso. Agora tem consequência. Então, assim, nós vamos fazendo algumas escolhas na vida, começa assim, né, vamos dizer, a minha irmã até sai da tela, né, assim. Aí a gente vai fazendo escolhas, vai fazendo escolha. À medida que você faz toda escolha está associado o quê? No mínimo, uma renúncia. Você escolheu uma coisa, você renunciou a outra. Então, uma ou mais renúncias estão associadas à escolha. À medida que você vai escolhendo, as suas opções lá para frente vão sendo direcionadas para um determinado caminho, porque você está fazendo um número de escolhas que está te direcionando para isso. Por isso que eles falam: nós traçamos o nosso próprio destino. Nós vamos construindo o nosso destino à medida que nós vamos escolhendo. E aí, obviamente, vamos imaginar o seguinte: eu escolhi o caminho do meio, com as escolhas que eu fiz, estão me direcionando para o meio. E poderiam estar me direcionando para cima ou para baixo, não importa, eu estou só dando direções diferentes. Aí vamos dizer que as consequências, se eu tivesse escolhido o caminho que me levava assim para baixo, as consequências seriam melhores para mim, mas eu escolhi a do meio. Ok, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, só que aí eu vou ter que lidar com as consequências daquelas escolhas que eu escolhi aqui, o caminho do meio, E é não é? interessante, Marco, que assim, antes de nós reencarnarmos, nós fazemos um planejamento reencarnatório, né, com os mentores espirituais, com o nosso anjo guardião. E assim, quando nós estamos na erraticidade, nossa visão se amplia. A gente vê o que que nós fizemos, os compromissos que nós assumimos, né, a responsabilidade que está sobre a nossa costa e olhamos o futuro, lá na frente o que nos aguarda, a felicidade. Então a gente quer evoluir muito rápido. Então, geralmente, a gente escolhe 5 provas. Aí os mentores sensatos falam: não, vou deixar só 3 provas, porque é o que você tem condição de enfrentar. É. Quando Quando nós não estamos quando reencarnados, a gente isso. não consegue cumprir nenhuma. Exatamente, é isso que eu ia E a gente falar. reclama, né? Quando na verdade, às vezes, eles só deixam: "Não, meu filho, vai com uma, menos, menos", que a gente fala assim: "Não, deixa vir que eu aguento". Aí chega aqui, tem Netflix, tem um monte de série para você ver. Aí tem Instagram, aí tem TikTok, aí tem o Zap, aí você tem tanta coisa que te distrai, que você fala assim: "Ah, poxa, e eu tinha 3 provas para cumprir. Não, vou cumprir só uma, deixa as outras 2, porque senão eu vou ter que parar de fazer essas coisas para cuidar de mim, para fazer as E coisas", né. às vezes nós reclamamos, né? Nós Exatamente. E estamos aí aqui quer com. quer Pode falar. colocar a culpa ou a responsabilidade em alguém, né. Isso. Hum. Nós estamos aqui com alguns irmãos que entraram depois, né? Elenir Tavares, seja bem-vinda, Zenilda Ângela, Rosângela Reis, Rafael Uhum. DM, Sejane Godinho, né? Uma nova membro aqui do nosso canal, Regiane Lima. E o Rafael DM tem um desabafo aqui. Coloca pra gente, Cassiano, às 21h46. Ele fala: esse fardo demais, para alguns, é muito forte de escutar, pois todos os dias uns desistem. É. Não, é verdade, Rafael. Infelizmente, né, aí entra também a nossa caridade, podemos assim dizer, né, que a gente toda noite, né, toda vez que a gente fizer as nossas preces, a gente tem que estar sempre incluindo esses irmãos que
ou estão tentando desistir, em vias de desistir ou que desistiram, né? Porque aqueles que estão tentando ou pensando ainda estão encarnados, e aqueles que desistiram e já estão desencarnados. E certamente estão num sofrimento muito grande. E a gente tem que abraçá-los com as nossas preces para poder esse acolhimento, essa boa vontade, essa boa luz chegar até eles para que eles sintam menos o peso do fardo e possam seguir na caminhada deles. Porque você tem Exatamente. razão, às vezes, mas sempre assim, o fardo que vem para a gente não é mais pesado. Nós aqui, através das nossas Isso. escolhas, que vão nos afastando do caminho, né, dos ensinamentos de Jesus, vamos buscando os tormentos. Tem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, tem um item lá que chama tormentos voluntários. Todo mundo Uhum. devia ler isso aí todo dia. Isso. Porque são situações que, através do nosso livre-arbítrio, a gente puxa para a gente e não tinha necessidade. Mas, como é Correto. livre-arbítrio, eles respeitam a nossa escolha. Mas, você vai. Aí é o que eu falo, uma vez escolheu, tem consequência. Né? Semelhante ao item que fala sobre as causas atuais das aflições, né? Exatamente, é no mesmo capítulo. Então, assim, É. se você. É, é o que eu falo, assim, às vezes eu brinco assim, imagine o seguinte, agora eu resolvi, né? Resolvi agora que a partir de amanhã eu vou ser um jogador de futebol igual o Mbappé. Qual a chance? Zero, não existe essa chance. Mas imagine que eu foque toda a minha vida para isso. Não, eu vou começar a frequentar os clubes, fazer peneira nos clubes, eu vou tentar. Eu só vou arrumar confusão para mim, só vou arrumar sofrimento. Né? Aí depois eu Exatamente. vou dizer, ah, Deus é injusto comigo. Não, meu amigo, você escolheu um negócio que não estava previsto para você. Né? E você cismou com isso. A gente às vezes cisma com as coisas. E aí, às É. vezes, realmente, se não tiver uma, né, e aí pode ser, né, qualquer linha religiosa, e aqui eu não estou falando só do espiritismo, né, a religião, ela às vezes, segura muita gente nisso aí, dá um apoio, dá um acolhimento, dá um suporte muito grande para a gente poder passar por essas situações difíceis. Isso. Uma vez perguntaram, se eu não me engano, para Dalai Lama, né? Qual era a melhor religião? Ele respondeu: aquela que te faz melhor. É exatamente isso. É que Né? te faz Então, melhor, é o que te aproxima de Deus, ou seja, se uhum, você não se tornou menos, o professor Hermógenes falava isso dentro dessa fala do Dalai Lama, se a religião não te fez menos egoísta, menos possessivo, menos violento, menos tudo que o ego faz você ser, não é religião coisa nenhuma. Né? Porque a religião tem que te melhorar, cara. Senão isso é verdade. você não vai, não vamos progredir. Nós temos um outro comentário aqui da Regiane Lima, às 21h49. Coloca pra gente, Cassiano, por favor. Ela fala: boa noite, meus irmãos. Deus não castiga, ele é puro amor. Exatamente. Exatamente. Ele Não criou tem suas castigo. leis, né? Nós estamos inseridos nessas leis e, através do nosso livre-arbítrio, nós que Né? buscamos algumas situações que vão nos prejudicar, vão nos tornar pessoas tristes, né? E assumir compromissos que eram desnecessários. Lá Nós, no livro dos Espíritos, quando fala da lei natural, aí Kardec pergunta o que se entende por lei natural. Aí ele fala: lei natural é a lei de Deus e é feita para a felicidade do homem. Ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí correto. é isso. Todos nós temos uma missão, Marco? Com certeza. É que a gente, quando ouve falar em missão, a gente acha que é uma missão de um Divaldo, de um Missão Chico, impossível. de um Eurípides Barçanufo, de um Kardec. Ah, isso é missão. Espírito missionário, sim, eles foram, mas eles foram preparados para isso. Não pensem vocês e aí vocês, mas quando eu falo assim vocês, estou me incluindo também. Não pensemos nós, melhor dizendo, que esses espíritos chegam aqui assim, ah, não, agora eu vou ser um Kardec. Ah, você não. Esses espíritos foram sendo preparados ao longo de diversas encarnações para que, no momento certo, eles pudessem trazer esse exemplo. Ou seja, de novo, a palavra que eu falei que vocês não esquecerem nessa coisa, um processo, é um processo de construção até o espírito chegar nisso. E nós também estamos nesse processo. Então, as nossas Exatamente. missões aqui é o quê? De repente é você ser um bom pai, ser um bom filho,
ser um bom esposo, uma boa esposa, você ser um bom padrinho, você ser um bom trabalhador lá no seu trabalho, uma pessoa que dê exemplo. Então, assim, várias missões. Pode ser que nós tenhamos várias pequeninas missões em cada ramo de atividade que a gente se envolver. Uma das missões pode ser um bom vizinho. Olha só, imagine, você tem que ser o cara conciliador na reunião de condomínio. Olha que beleza! É uma grande Isso é uma missão, né? missão brava, essa é pesada, né? Mas então, para a gente ver o seguinte, existem várias missões, né? Cada um tem a sua, a gente não sabe exatamente, mas uma coisa a gente sabe, e Jesus já deu, ou seja, pelo menos uma missão a gente sabe que Jesus deu para gente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizesse, já é o primeiro passo. Fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que nos fizesse, esse seria o segundo passo. E fazendo isso, automaticamente nós estamos amando a Deus, porque se nós somos todos filhos de Deus, e se você consegue fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, então você está reconhecendo que o outro é seu irmão, que tem os mesmos direitos, tem o mesmo pai, então automaticamente nós estaremos amando a Deus. Né? Se a gente pensar, refletir direitinho, uma das grandes missões é conosco mesmo, com o nosso progresso, né? Quando Sim, nós praticamos esse amor a Deus, ao próximo, como a nós mesmos, nós estamos zelando pelo nosso progresso espiritual, pelo nosso avanço. E é assim, é justamente esse avanço, esse progresso, né? Esse processo contínuo de encarnação em encarnação, que a gente vai chegar ao porto da felicidade, ao qual todos nós estamos destinados, né? É um fato, né? com certeza. Todos nós chegaremos à pureza, à felicidade, nós fomos criados para isso. Uns vão chegar um pouco mais rápido, outros um pouco mais devagar, a depender das escolhas que nós façamos, né? Mas é fato consumado. Exatamente. É isso. Um dia todos nós seremos anjos, né? Como diz na música. Com certeza, com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Eu não sei o quanto tempo eu vou levar, mas que eu vou chegar, eu vou. Mas, Marco, estamos Hum. chegando ao final do nosso programa, passa muito rápido, né? Você não E eu falou que era uma gostaria. hora, cara? Eu não falei nem 10 É, minutos, cara. Passa para o muito rápido. espírito não existe o tempo, né? Exatamente. E quando a gente fala, né, de coisas que, vamos dizer, que Boas, né? nos fazem refletir, que nos dão esclarecimento e que nos, né, e por que não, nos dão conhecimento, porque a gente vai, toda vez que a gente E fala, a gente vai aprendendo, né? Então isso é bom. Aí passa o tempo rápido mesmo. passa e a gente nem percebe, né? Uhum. Então eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Beleza. Olha só, eh, o que a gente precisa então, né, é aproveitar, né, cada instante, cada experiência, né, valorizando essa existência, né, porque é caramba, é muita misericórdia, né? E aí Deus nos dá essas possibilidades, né, de se reinventar cada dia. Por isso que o nome do capítulo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então a gente não precisa esperar desencarnar para nascer de novo. A gente pode nascer de novo ainda encarnado. O que é nascer de novo? Começar a fazer diferente. A definição de loucura que a gente tem é você fazer sempre do mesmo jeito e achar que vai ter resultado diferente. Isso é doideira. Isso é loucura. Não tem jeito de você ter resultado diferente se você está fazendo da mesma forma. Então, se não está bom, a gente precisa mudar a maneira de fazer, a maneira de pensar, para que a gente tenha um resultado diferente. Né? E quanto aos familiares, eu vou ler uma trovinha aqui que está no livro Na Era do Espírito, lá no capítulo 4, que é Psicografia de Chico Xavier, Trovas do Lar. Esse capítulo 4 é de vários espíritos e é do Lulu Parola, essa trovinha, que diz assim: de quaisquer provas na terra, a que mais amansa a gente, inimigo reencarnado sob a forma de parente. É bonitinha, mas é exatamente isso, né? É a que mais amansa a gente, inimigo reencarnado na forma de parente. Porque é a melhor escola do amor é a família. E aí você fala assim: "Ah, mas você não começou falando que os laços espirituais são mais fortes?" Sim, mas você só vai ter laço espiritual mais forte se você aprender
no processo aqui das provas e expiações, a adquirir laços fortes com esses que aqui estão. Quando desencarnar, esses laços vão permanecer. Aí, é bom a gente lembrar aquele pessoal que fala assim: ah, eu aturei nessa encarnação, paguei o meu karma. O que vai acontecer? Vai voltar. Porque aí você vai voltar para amar. Porque nessa você aturou, então na próxima você vai amar. Então que a gente realmente busque esse processo de aprender a amar, sabendo que tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Isso são palavras de humano. Então, que a gente possa realmente fortalecer os laços, né, espirituais através dessa convivência encarnada com esses nossos companheiros de jornada. É isso, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima que a gente possa estar aqui falando sobre essa doutrina maravilhosa. Eu que agradeço, Marco, pela sua presença aqui, pelas suas reflexões, por esse estudo tranquilo, né, leve, suave a respeito da família. Agradeço aqui aos nossos amigos do chat que estiveram participando conosco com perguntas, com comentários. E peço a Deus que possa nos dar uma noite tranquila de sono, que nós saibamos aproveitar o momento da emancipação para buscarmos as regiões de estudo e trabalho no bem. Que possamos ter um despertar bem alegre, envolvidos sempre com pensamentos que nos levem à prática do bem, a compreender e a entender a mensagem que Jesus nos trouxe, que tem como objetivo maior a nossa liberdade, a liberdade de consciência, para que nós possamos alcançar a nossa felicidade, a nossa paz. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado mais uma vez, Marco. Um grande beijo para todos.